Está no ar o programa Horizonte Debate. Dor, febre alta, dores pelo corpo, dor atrás dos olhos, manchas pelo corpo, são apenas alguns sintomas da dengue, a doença viral que já causou 39 mortes em Minas Gerais. No programa de hoje, vamos conversar sobre a dengue, entender a importância da prevenção, como tratar, a quem recorrer e como evitá-la. Você sabe quais as regiões mais afetadas de Belo Horizonte? Então não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje a coordenadora de projetos especiais da Secretaria Municipal de Educação, Miriam Cunha de Oliveira, o vice-presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Carlos Starling, e a gerente de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Tereza da Costa. E claro, você como sempre é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre a dengue. Dengue mata. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor ainda, ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Horizonte Debate para a gente tratar de um assunto que está incomodando todo o estado, incomodando Belo Horizonte, para falarmos sobre a dengue. Eu não queria estar aqui hoje para falar sobre a dengue, talvez para falar sobre a superação daqui a um tempo. Começo com a Tereza. O que é dengue, Tereza? Bom, é uma doença, como você já anunciou aí, viral, né? E são 4 vírus diferentes que podem causar a dengue. O vírus 1, 2, 3 e 4 são conhecidos pelo número. Bom, e essa doença, na verdade, dá imunidade só para aquele tipo de vírus que você teve. Então, na verdade, cada pessoa pode ter 4 vezes a doença. Isso se o vírus não sofrer mutação. Até o presente momento, o que a gente tem identificado são esses 4 mesmo, né? E então, a gente sabe muito bem todas as maneiras aí de prevenção, porque quem transmite para adquirir a doença não é de pessoa a pessoa, é preciso um vetor. E esse vetor é esse mosquito aí, o Aedes aegypti, que a gente tanto precisa combater. Né? Ok. Agora, doutor Carlos, como distinguir, como identificar a dengue? Porque às vezes os sintomas são muito parecidos, né? Dor de cabeça, febre, uma gripe também traz esses sintomas e outras doenças também. Como identificar a dengue? Perfeito. A dengue geralmente provoca febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, dor articular, né? E que são sintomas, como você bem colocou, semelhantes a várias outras doenças. Entretanto, a dengue tem uma característica interessante. Ela começa com esses sintomas bem exuberantes, né? E por volta do 5º dia ela já começa a arrefecer, ou seja, sintomas começam a ficar menos intensos, isso na dengue clássica. E podem aparecer manchas pelo corpo, né? Essa é uma característica. Distingue um pouco da gripe, que nessa época do ano também começa a acontecer, né? A época da influenza, né? Pela escassez de secreção nasal, né? Ou seja, não tem aquela exuberância de sintomas nasais que tem na gripe usualmente. Respiratórios, né? Exatamente. De uma maneira geral, tosse, coriza, né? Exato. Esses sintomas são menos exuberantes, né? Praticamente ausentes não acontecem na dengue. E o exame de sangue é importante, né? Ele nos ajuda, o hemograma, ele nos ajuda a identificar a dengue, porque ela tem uma tendência a ter uma queda de plaquetas. Né? Então, essa é uma tendência, é uma característica marcante da doença. Agora, a Tereza falou ali do vírus tipo 1, 2, 3 e 4.
Qual que é a diferença entre eles, a diferença da dengue clássica e a dengue hemorrágica? Veja bem, a dengue clássica, ela tem esses sintomas que desaparecem rapidamente, né, por volta do sexto, sétimo dia, a doença começa a arrefecer, né? Já a dengue hemorrágica é um quadro bem mais grave, né, em que o paciente começa a ter quadros de sangramento. Pode começar com um sangramento banal, um sangramento gengival, um sangramento nasal, um aumento do sangramento menstrual, por exemplo, na mulher, e os sintomas vão se agravando. Dor abdominal intensa, prostração, e já começa a ter também alguns sinais de queda de pressão arterial que na pessoa que está que não mede a sua pressão, geralmente ele vai ter já uma dificuldade para ficar em pé, né, que sinaliza uma dificuldade de manter pressão arterial, diminuição de volume urinário, né, alteração do estado de consciência, o que já nos indica um quadro mais grave. Né? Então, nesse sentido, segundo o seu discurso, a dengue é muito mais séria do que se imagina. Exatamente. O ponto fundamental é que a pessoa que pode ter uma dengue com quadro hemorrágico, ela geralmente já teve dengue antes. Né? Essa é uma tendência. Então, é a reinfecção que geralmente leva a quadros mais graves. Eventualmente, pessoas com fator de risco, e esse é um aspecto muito importante, né, que dengue hemorrágico geralmente ocorre com pessoas que têm uma tendência para isso, que já têm uma doença de base mais graves, ou seja, são pacientes mais idosos ou crianças muito novas, né, abaixo de 1 ano de idade, pessoas que já têm uma doença cardíaca, diabéticos mais avançados, ou seja, tem uma condição que geralmente é agravada pela infecção pelo vírus da dengue. Okay. Agora, não tem diferença. Tá. Né? Isso pode acontecer com qualquer um dos 4 tipos de vírus. Não fale tudo no primeiro bloco, não, que eu quero ouvi-lo no segundo, no terceiro e no quarto. Né? Tá muito boa a sua explanação. Queria ouvir da Miriam agora, como educadora. Às vezes eu acho, Miriam, que o nosso povo ainda não sabe lidar com o lixo. Nós não sabemos lidar com aquilo que são os dejetos, com aquilo que rejeitamos. Né? Às vezes, dentro de uma mesma escola, a pessoa deixa o copo usado sobre a mesa, toalhas de papel espalhadas, se joga lata de refrigerante, cerveja pela janela do carro, enfim. Qual que é a relação que a senhora vê entre o lixo ou a ausência de tratamento adequado do lixo e a dengue? É uma relação direta, né? Eu percebo hoje que o grande desafio que a gente tem com relação à dengue é proporcionar, dentro do espaço da escola, ações educativas que possam levar crianças e adolescentes a uma mudança de comportamento e de não achar tão natural o desprezo do lixo. Então, é pensar mesmo que a gente precisa ter da consciência que o lixo que produzimos, ele precisa ser descartado de uma forma consciente. Ou ele pode ser, futuramente, nos causar doenças. A dengue é uma delas, né? Que grande parte da causa da dengue é exatamente o não lidar corretamente com o lixo que é desprezado. Então, a grande desafio hoje que está colocado para a escola é que ela possa pensar em ser um espaço promotor de saúde e ter ações educativas voltadas para essas questões fundamentais do desenvolvimento do ser humano, que possam aí agravar ou ter como consequências A missão doenças. da escola não é só transmitir conhecimento, né? Não. É formar a pessoa, formar o cidadão. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Dentro da contemporaneidade, a gente tem que assumir esse papel da formação integral desse sujeito e trazer este sujeito como parte indispensável ao desenvolvimento da sociedade. Ok, ainda dá tempo, Tereza. Onde se cria e se desenvolve, em que condições o Aedes aegypti? Olha, gosta de água e gosta muito de calor. Então, o que a gente vê realmente que o calor,
ele propicia assim, que seja mais rápido o seu ciclo, de ovo até o mosquito adulto. E até Esse mesmo... ciclo leva quantos dias? Ele pode levar 14 dias e no calor vira levar 7, você imagina. E depois que ele picou a pessoa, então essa fase, até o vírus multiplicar nele, ele está de fato inoculando, capaz de inocular o vírus em outra pessoa, também esse período é encurtado com o calor. Então você veja assim que a gente muito claramente consegue descrever o panorama, que é a época de chuva e a época de calor, coincidentemente. E eu tenho uma coisa muito interessante no Aedes, assim, é a capacidade do ovo de sobreviver... Por quanto tempo? Até 400 dias. Nossa, que horror. Tá, nós voltamos a falar sobre isso no próximo bloco. Antes de ir para o intervalo, eu queria lembrar a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Catedral Cristo Rei. As obras já começaram. Fazer parte é expressão de pertencimento. Faça parte você também. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. O Horizonte Debate está de volta, hoje conversando sobre a dengue, os sintomas, formas de tratamento e as dificuldades no atendimento público e privado. Então participe com a gente, mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para a nossa produção. O telefone é 3209-0115. Bom, nós falávamos no outro bloco dessa vida útil do mosquito e a Tereza tinha terminado dizendo que pode viver até... O ovo pode... Está viável, né? Por 400 dias. Isso. Então, você veja só, tem lá o bendito pratinho que você guardou no armário e tal. Aí pensa assim, não, isso aqui não vai ter dengue, não. Vai, enche de água. Nessa época, calor assim, uma semana já é ovos da outra época, né? Da outra safra, digamos assim. Já estamos aí com mosquito adulto, que já também já pode estar... transmitindo, né, a doença. Então, por que é importante dizer isso? Porque é preciso que cada um seja o guardião ali do seu espaço, não é? A prefeitura, por exemplo, tem 1.400 agentes de endemias que fazem 4.200.000 vistorias anuais nos imóveis da cidade. Entretanto, é claro que se cada um fizer seu checklist, né, olhar debaixo da geladeira, ali o prato de água, será que não é um criadouro? Às vezes bebedouros, porque eu falo não é só o local de residência, apesar de que a gente costuma encontrar 80% dos focos dentro das casas. Ou seja, as pessoas estão ali criando o mosquito que vai picar a própria família. Né? É interessante um detalhe, que esse ovinho, o mosquito que nasce da estação passada, né, já pode ter infectado. É verdade. Ele pode já surgir infectado. Isso. Né, e vai transmitir essa... Exatamente. Isso. Né, normalmente a infecção de uma estação para outra. Correto. É verdade. Agora, este ano em Belo Horizonte nós tivemos uma situação interessante aí, que, né, explica muito esse aumento do número de casos, mas no princípio do ano, a cada 10 casos que a gente atingia aqui, 7 vinham do interior, ou de praias, ou de outros locais, que não era de Belo Horizonte, tinha adoecido lá. Mora aqui, mas foi veranear, ou passar o Natal, o Réveillon, com a família. Então, a gente tinha mosquitos novos, às vezes não infectados, porque essa transmissão transovariana ela não é assim tão efetiva, ela acontece sim, mas não é, vamos dizer assim, o mais frequente. Então, muitos nascem sem estar ainda com o vírus, mas quantas pessoas chegaram aqui com vírus para alimentar esses mosquitos? Agora, a sua fala me leva a pensar que o ser humano é ele e o seu entorno, né? Ora, se não houver um processo educacional em todas as instâncias, eu não quero colocar o peso aí sobre a escola, não,
mas em todas as instâncias. Faltando esse processo educacional convincente, aberto, ético, ora, o nosso planeta desaparece, né? E os problemas podem se multiplicar. Então, eu queria ouvir da Miriam agora quais são os principais projetos que a Secretaria de Educação tem desenvolvido. Projetos de extensão, as parcerias, porque tudo isso é muito bom, isso forma a cidadania. Sem dúvida. Nós temos na Secretaria Municipal de Educação, desde 2008, o programa Saúde na Escola, que é uma integração de ações desenvolvidas e compartilhadas entre educação e saúde, entendendo a importância da garantia de direito dos estudantes no campo da saúde e educação e também, principalmente, na promoção do espaço da escola como um espaço de saúde. Então, nós temos o programa Saúde na Escola, que iniciou em 2008. Em 2010, todas as escolas da rede municipal participam desse projeto. Em 2012, nós iniciamos com uma grande gincana, mobilizando jovens das escolas, que foi a gincana Mobiliza SUS, que é uma grande parceria da educação com o Mobiliza SUS, que é parte da Secretaria de Saúde. Então, a gente tenta, na verdade, fazer uma adequação das atividades nas diversas faixas etárias, entendendo aí que as crianças do início do ensino fundamental é o nosso público-alvo, entendendo que a dengue o nosso principal objetivo é a mudança de comportamento desses sujeitos, e a gente entende que as crianças elas são parte fundamental, né, no sentido do conhecimento, da construção do conhecimento e do ser. Agora, é mais fácil conscientizar, educar criança e jovem do que adulto? Talvez sim. Né? A gente entende que a criança ela está menos poluída, digamos assim, dos seus exemplos. Eu digo que a criança ela também constrói o seu conhecimento, mas parte desse conhecimento ele é através de exemplos, né, que ela percebe. Se a escola ensina em casa ou na vizinhança se faz diferente, né? Por isso a gente tem o grande desafio com o programa Saúde na Escola de ampliar aí com a gincana do Mobiliza SUS, ampliar das ações para além dos muros da escola. Então são atividades que a gente desenvolve. Né? Okay. Esse é um aspecto, meter a colher de pau na parte educacional, acho que é interessantíssimo e é fundamental, porque o controle da dengue envolve uma mudança cultural. E mudança cultural é um negócio que demora, às vezes, décadas. Já que o senhor colocou esse problema, veja bem, hoje eu conversava com um professor na universidade. Aí eu brincava com ele, hoje nós vamos fazer o programa sobre a dengue. Ele falou assim, mas o que você entende disso? Eu falei assim, bom, quase nada, mas as pessoas que vão lá entendem, elas que vão informar o público. Né? Enfim, aí eu perguntava para ele assim, por que que na Europa não tem dengue e aqui, cada ano que passa, parece que a coisa piora? E eu repito a pergunta para o senhor. Isso é muito interessante. Tem o lado do clima? Olha, tem vários aspectos. Tem aspectos, por exemplo, da questão da organização do espaço urbano. Né? O nosso espaço urbano é um espaço urbano conturbado, aliado a questões climáticas, que a Tereza bem colocou, né? A questão do calor, um clima tropical favorece o desenvolvimento do mosquito. Além da questão da desorganização do espaço urbano e a questão cultural, por exemplo, já pensou se o Japão fosse um país tropical? Né? Certamente, né, a possibilidade e a disciplina do japonês para controlar o seu próprio espaço e a capacidade de organização coletiva é muito maior. Né? Então, isso agora a cultura muda, né? Nós fazemos a cultura. Nós fazemos a cultura. Agora e a cultura começa lá na escola, de pequeno que se torce o pepino. Né? Então, é importantíssimo as ações envolvendo as crianças que acabam educando os próprios pais. Né? E eu acho ainda mais, assim, quando a gente tem essas ações assim, falando o mesmo tom, a mesma voz, saúde e educação, porque aí não gera confusão, às vezes, o que a educação está colocando e direcionando e a saúde também indicando, né? E essa parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a de Educação aqui em Belo Horizonte, a gente tem visto que tem dado resultados, assim, eu considero bem promissores, porque como eu colocava, 4.200.000 vistorias. Voltar numa casa e continuar encontrando
pneus, continuar encontrando garrafas inservíveis. É doloroso, né? Isso todo mundo sabe. Quer dizer, o que a gente sabe, então, que o Carlos colocou muito bem, transformar o conhecimento numa prática, numa mudança mesmo de comportamento, aí a educação, ela é fundamental. É muito interessante que as pessoas, às vezes, não fazem o óbvio, né? Tá. O óbvio é difícil de ser feito. E não acreditam que vai acontecer consigo também. Não? Eu vou colocar meu bedelho. Olha, são duas lógicas distintas que nós herdamos. Nós herdamos uma lógica que é grega, que gerou para a gente a sociedade do conhecimento. E conhecimento gera progresso, gera domínio sobre a natureza, gera domínio do homem sobre o homem. Certeza. Então, conhecer é poder. Então, essa lógica é a que prevalece hoje. Mas herdamos uma outra muito interessante, que é judaico-cristã, que depois se cruzou com essa. A lógica judaico-cristã é a lógica da proximidade, é a lógica da vida. Ou seja, o chão da vida, o terreno da vida é anterior e condição para se produzir conhecimento, né? Só que o conhecimento, uma vez produzido, gera ciência, dá poder e dá dinheiro para a pessoa gozar a vida. Então, isso tudo, vamos dizer, eu quero dizer o seguinte, que não basta o conhecimento, né? É preciso que haja uma proximidade, um encantamento pela vida, um respeito pelo outro, cidadania, um monte de valores. Consciência, no final das contas, gerar consciência. Tá, isso. não vou fazer mais homilia, só essa, tá bom? Tá Doutor Carlos, por favor. Está muito Muito bem bonita, colocado. muito bem. Doutor Eu Carlos. queria acrescentar, Padre Mário, na importância desse processo, esse contexto dentro da escola, de pensar em ações educativas e aí a curto, médio e longo prazo, porque a mudança de cultura, né, que aqui já foi citado e que eu acho que é o maior desafio para que a gente tenha sucesso no embate com as endemias, ela precisa ser trabalhada nesses 3 aspectos. Então, quando a gente pensa que a gente faz um trabalho com essa criança, mas que a gente também tem que chegar na família, e aí com ações educativas que também possibilitem a aproximação dessas famílias neste trabalho, é fundamental. É só assim que a gente consegue avançar um pouco e pensando nessas ações a curto, médio e longo prazo. Essa questão de planejar. Para eu mudar algo aqui dentro, realmente, efetivamente, eu levo 8, 10 anos. Agora, se a gente quer mudar o nosso entorno, mudar a cultura, coloquemos algumas décadas aí. Eu quero fazer 2 perguntinhas rapidinhas, doutor Carlos, antes do intervalo. Primeira delas, por que em alguns casos, o diagnóstico da dengue é demorado? E a segunda, que remédios devem ser evitados em caso de suspeita de dengue? Veja bem, o diagnóstico ele pode ser feito rápido, né? Já nos primeiros dias, nos primeiros 5 dias, mas demanda técnicas laboratoriais mais sofisticadas. Existem hoje testes rápidos para diagnóstico da dengue que você pode fazer a partir das primeiras 72 horas. Né? Logo no princípio você já pode ter o diagnóstico, mas o diagnóstico com a maior probabilidade de se identificar o anticorpo contra o vírus, o anticorpo novo, que nós chamamos de IgM, né, é a partir do 6º dia. Isso vai aumentando dia a dia. Né? A partir do 1º dia você já vai tendo anticorpo, mas a detecção de praticamente 99% você vai ter a partir do 7º até o 10º. Agora, dia. que remédios, em caso suspeita, a pessoa deve Evitar ácido acetil salicílico, anti-inflamatórios, em geral, que podem complicar o tratamento da doença. Obrigado. O tratamento é hidratação. Democraticamente, obrigado. Horizonte Debate vai para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Dengue é o tema do programa de hoje. Você já teve? Tenha preocupação em não deixar água acumulada? Então participe, faça sua pergunta ou comentário pelo nosso e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje a coordenadora de projetos especiais da Secretaria Municipal de Educação, Miriam Cunha de Oliveira,
o vice-presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Carlos Starling, e a gerente de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Tereza da Costa. Bom, eu quero voltar com o Dr. Carlos Starling, no início desse bloco, pedindo o senhor para repetir o nome da substância. Eu falo rápido, ácido acetil salicílico, né? A famosa aspirina, o AS, enfim. Tá? Algumas pessoas já estão telefonando que não ouviram, não entenderam direito, né? Mas queria colocar para o senhor uma questão muito séria. Existem muitos mitos em torno da dengue. Há pessoas que acham que o mosquito pica apenas determinados horários. Outros dizem que ele pica apenas da cintura para baixo, do joelho para baixo. Daí, se a pessoa estiver usando calça jeans, um tecido grosso, ela está se protegendo. E aí ela deixa de tomar medidas verdadeiras contra o nascedouro e o criadouro do mosquito. Então, quais são os principais mitos e as soluções, né, as propostas para isso? Veja bem, uma das perguntas que os pacientes mais frequentemente me fazem, eu já peguei 2 vezes dengue, eu não vou pegar mais, né? Claro que pode pegar mais 2 vezes, a Tereza bem colocou, são 4 vírus, a pessoa pode ter dengue 4 vezes, né? Esse é um aspecto importante. O mosquito, ela pica o tempo todo, ele pode picar de manhã, de tarde, de noite, mas ele tem hábitos mais diurnos, né? E não pica só na perna, não, ele pica em qualquer região do corpo. Outra coisa que sempre me perguntam, olha, eu moro no 4º andar, 5º andar do meu prédio, né? O mosquito até que altura que ele voa, né? Veja bem, ele adaptou. Geralmente acima de 1000 metros ele já encontra uma certa dificuldade, mas até lá ele circula muito bem, né? E o mosquito, né, ele pode subir pelo elevador, me pergunta? Claro que pode. Claro. Né? As perguntas mais né? São perguntas que as pessoas fazem. E pode nascer lá no alto também, e ele né? pode nascer dentro do posto do elevador se você não tomar cuidado. Se tiver água lá, ele usa como criador. Eu coloquei essa questão para dizer o seguinte, ou para a gente pensar o seguinte: a dengue é muito mais séria do que nós imaginamos. Tem o lado do processo educacional, tem o lado da saúde pública, né? É a próxima pergunta que eu vou fazer para a Tereza, já deixa aí para ir pensando. E tem também o lado da gente romper com esses mitos que, às vezes, a própria cultura contemporânea elaborou, não é verdade? É verdade. Agora, o mosquito, geralmente onde ele nasce, ele circula em torno aí uns 100, 200 metros. Ele não anda muito, porque... Se achar o sangue, né? Se ele achar o sangue... Vai buscar mais se por um acaso não encontrar. Exatamente, senão mas geralmente ele fica... O mosquito sobrevive quantos dias? Geralmente ele fica onde... 35, 40 30, dias. 40 dias. E mas ele fica onde tem gente, onde tem alimento. Ok, nesse período ele coloca quantos ovos? 400, 300... Aí vai variar. Olha, então a até multiplicação é em progressão geométrica. Por isso, Tereza, como que hoje está o panorama em Belo Horizonte? Bom, Belo Horizonte, então, observou esse aumento no número de casos, especialmente na parte norte da cidade. Ou seja, a região norte da cidade, a região de noroeste também, mas a região de Venda Nova e Pampulha, onde a gente está tendo o maior número de casos, né? Agora, temos observado, quer dizer, temos identificado casos na cidade inteira. Tá. Até hoje, quantos casos foram registrados? Nós fazemos um balanço semanal e o último balanço que a gente fez, no final da semana passada, estávamos com 8.190 casos confirmados. Mas o que Agora acontece que muita gente pode ter dengue e não procura o serviço de saúde, não procura, por exemplo, médico, hospital, e aquilo ali passa em 5, 6, 7 dias. Pode acontecer sim, pode acontecer isso, mas o que a gente pede é que, estando diante dos sintomas, procure para que seja feita, inclusive, a sua classificação. Como o Carlos explicou bem, para algumas pessoas é necessário, inclusive, fazer exames de sangue, não é? Para avaliar como está a parte sua de coagulação, que é a plaquetas, né? Ou mesmo a sua, se está evoluindo para uma diminuição do que a gente chama do hematócrito, né? Eu sei que o exame é meio complicado assim de estar explicando, mas tudo isso indica que precisa de mais hidratação e tudo mais. Então, se a pessoa está diante dos sintomas, também é outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Hidratar bastante,
enquanto já vai procurar atendimento. Hidratação e repouso. Hidratação, evitar se automedicar, porque às vezes justamente tem lá um anti-inflamatório, alguma coisa que pode fazer mal para ela. Procurar o serviço de saúde para ser devidamente avaliado, né? Se está com dengue clássico ou se precisa de ser mais acompanhado, ou às vezes até mesmo ir para uma unidade de reposição volêmica, não é? E lembrar que a doença é uma doença dinâmica, ela vai mudando. O indivíduo que começou com febre, a febre passou, né, não quer dizer que ele está livre do problema. Nós precisamos dizer que dengue é uma doença de 90 dias. Né? Essa fase aguda, né, a partir de maio vai declinando. Depois que some a febre, eventualmente pode surgir fenômenos hemorrágicos. Não, ele diz da infecção de da própria pessoa, infecção. Da própria infecção da pessoa. Né? E depois disso, ainda, durante algum tempo, o indivíduo ainda apresenta uma certa lassidão, uma certa preguiça, né? Uma certa dificuldade para retomar. Isso que o senhor disse é muito mais sério do que eu imaginava. Depois de 90 dias, a pessoa pode ter algum fenômeno hemorrágico. Não é depois de 90 dias, não. Tá, Veja então bem, entendi mal. vamos colocar de forma mais clara. Depois do 5º dia, que geralmente a febre vai sumindo, né, a pessoa pensa, estou livre da doença. E às vezes não. Né? É aí que podem surgir os fenômenos hemorrágicos também. Entendi. Agora, eu estou citando que dengue às vezes é 90 dias, porque o período de recuperação total, eventualmente, é mais prolongado do que o período da febre. Sim. Né? Eu gostaria de completar, Márcio, não sei se temos ainda tempo, de dizer assim... Temos, eu estou preocupado com a Miriam que está caladinha. Tá certo. Mas a gente... Eu quero explorá-la mais um pouco. Tá certo, mas aproveitando aí que os ouvintes, né, devem estar bem atentos a isso, é que algumas pessoas que têm alguma doença crônica, então essa tem que ficar mais atenta para estar sendo ali seguida bem de perto. E as grávidas. E as grávidas. O doutor Cássio tinha falado de diabetes, ele falou das crianças pequenas, hipertenso, crianças. Que tem mais risco de complicar, sabe? Então tem aqui a participação de muita gente. Bom, tá primeiramente a Fátima Silva, ela postou no Facebook. O mais importante é conscientizar e punir a sociedade, pois mesmo falando e orientando, os casos de dengue estão aí, os números estão aí. Então, eu queria o comentário da Miriam sobre a conscientização, né, o que pode ser feito ainda, e queria uma palavra da Tereza sobre penalidades. Okay? Dentro dessa complexidade, dentro das escolas, a gente está partindo do princípio do que eu sei sobre a dengue, do que eu preciso saber sobre a dengue e do que eu preciso fazer para eliminar a dengue. Então, essa conscientização, a gente tem que fazer com que as pessoas se percebam parte deste problema e parte fundamental da solução dele. Então, o que a gente desenvolve hoje dentro da escola são ações que levem as pessoas a se movimentar para evitar focos de dengue. Ok, Tereza, sobre a penalidade, só um minutinho, doutor Eu gostaria de falar um pouquinho mais de penalidade. Eu gostaria só de falar o seguinte, que o cidadão, então, ele pode ser um agente, né, na sua casa, no seu ambiente, na sua comunidade. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte abre sempre esse canal de comunicação que é 156, né? Ou então o próprio saque dentro da página da PBH, onde a pessoa pode fazer notificações de situações, às vezes, por exemplo, de um lote que o proprietário não está cuidando, não é? E aí, no caso, o agente de zoonoses vai até o lugar para poder verificar a situação. Ok, só um minutinho. Inclusive, tem aqui a participação do Justino de Souza. Ele reclama que em Santa Luzia tem lote vago com acúmulo de lixo, garrafas acumulando água, etc. Mas que o dono do terreno não aceita reclamações. Quero parabenizar o programa. Nesse caso aqui, que o Justino relata, o que pode ser feito, Tereza? Bom, ele está falando de um outro município, né, que tem lá a sua organização. Aqui em Belo Horizonte, é da seguinte maneira... Mas aqui também tem lote vago com lixo, etc. Então, aqui em Belo Horizonte é assim, o fluxo, né? A pessoa comunica com 156, o agente de zoonoses vai verificar, tenta localizar ali o proprietário, já passa para a fiscalização regional, que faz a questão da fiscalização do local e pode chegar até a multar o proprietário. Ok, obrigado, doutor Carlos. Eu tenho que chamar o intervalo. Um aspecto importante eu guardo.
Antes de ir para o intervalo, queria agradecer a participação da Fátima Silva, do Justino de Souza. Grande abraço para vocês. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo e volta já já. Ainda dá tempo, liga para a gente. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o que caracteriza a dengue. Doutor Carlos, o senhor me deve uma explicação. No bloco anterior, eu cortei quando o senhor dizia, é muito importante que... Entender que o mosquito e a doença não respeita limites de município, nem estado, nem país. Né? Portanto, se um município não cuida adequadamente e não educa adequadamente a sua população, e não faz o seu dever de casa, ele serve como foco para uma região inteira, eventualmente para um estado inteiro. O mosquito viaja também, né? Viaja com as pessoas, viaja dentro dos carros, etc. Mas, com frequência, o mosquito já está no local, quem anda muito são as pessoas. Então, o fluxo migratório é muito importante. Em Belo Horizonte, nós estamos tendo aí uma mobilização urbana muito grande, da periferia para o centro, e obras por toda a região. Por toda a cidade é um canteiro de obras, né? Públicas, privadas, etc. Né? Muitas e que, com frequência, armazenam ou têm locais e criadouros do mosquito. As pessoas circulando, a doença acaba circulando também. Ok, Tereza, nesse sentido aí, a Secretaria de Saúde, ela tem condições de fazer essa vigilância, lotes, construções, casas, 1.500 agentes são suficientes? Olha só, é isso que eu dizia anteriormente, são 4.200.000 vistorias e ainda fora as que são solicitadas pelos munícipes. Entretanto, não resta dúvida que tem que ser dar as mãos o poder público com toda a população. Aí sim, não somos 1 milhão, nós somos 2.400.000 agentes de controle. Parabéns, mas a Secretaria de Saúde está fazendo a sua parte? A Secretaria está fazendo a sua parte, intensificando ações naqueles locais onde percebeu, onde identificou mais criadouros, seja através do levantamento rápido, né, que a gente faz de larvas, ou seja através das ovitrampas e, ao mesmo tempo, tratando aqueles que é possível tratar, eliminando os outros, orientando a população de como ela deve proceder para não ajuntar água dentro de casa, não ter realmente criador, que são diversos, né? E, ao mesmo tempo, providenciando assistência médica para os pacientes que adoecem, ou seja, já estamos agora para o próximo fim de semana, são 20 unidades de saúde que vão estar abrindo durante todo o fim de semana para atender os casos suspeitos de dengue, 75 novos leitos para reposição volêmica daqueles pacientes, para hidratação daqueles pacientes que evoluem com Tereza, gravidade. tem muitas ações sendo feitas, eu tenho muita pergunta agora, do público, não tenho mais. Um aspecto importante, se cada pessoa dedicasse 10 minutos por dia, ou 1 hora, vamos colocar 1 hora por semana, ou 10 minutos por dia, para identificar os focos do mosquito na sua própria casa e combater, né? E combater esse foco, então, certamente nós controlaríamos essa doença. Quando o senhor usou a palavra cultura, talvez alguém tenha entendido algo assim muito distante. Cultura não, é o nosso dia a dia, é o cotidiano, é hábito. Se eu faço aqui, o outro faz ali. Por isso, quando a Tereza falou, olha, poder público e a população, e a Mira enfatizou, educação, conscientização. Agora, precisamos dar as motivação. mãos, né? A sociedade, nós temos discutido lá na Sociedade Mineira de Infectologia uma proposta interessante, fizemos até para os vereadores de Belo Horizonte, para alguns vereadores, que uma legislação que procure, eu sei que é complicado fazer isso, né, Tereza, do ponto de vista operacional, mas motivar a população financeiramente. Da mesma forma que a lei seca, hoje as pessoas morrem de medo de beber alguma coisa e serem pegas. A multa ficou muito alta. Daí, 1% de abatimento no IPTU. Quem deixou lá, por exemplo, um lote sobrecarregado de lixo, a multa tem que ser alta, meu irmão. Sim, mas eu estou dizendo isso para toda a população e para toda a casa. 1% de abatimento no IPTU
Se depois de É 3 menos visitas... trabalho para a prefeitura, é justo? Ok, entendi. Se depois de 3 visitas não tem foco nenhum naquela casa. Se o quarteirão inteiro não tem 5% para aquele quarteirão inteiro. Ok, doutor Carlos. Essa é uma proposta. Antes de responder todas essas perguntas assim, ping-pong, eu quero ouvir a Miriam mais uma vez. Olha, a palavra que talvez tenha mais aparecido aqui hoje, cuidado. Então, Sim. olha, há um pensador contemporâneo que diz que o cuidado é a estrutura fundamental do ser humano. Ou eu cuido ou descuido. Portanto, eu sou ético ou antiético. Então, nessa perspectiva, quais são as principais ações ou como que você pensa a pedagogia do cuidado? Pensar do cuidado com o eu, né? Partindo aí do princípio de desenvolver dentro do espaço da escola ações que levam as crianças a perceberem o início do cuidado com eu mesma, o cuidado com o meio onde eu habito e o cuidado com as pessoas, né? Com as relações sociais. E aí é voltada mesmo para a importância do aspecto da saúde. A saúde e o cuidado comigo mesmo, ele é construído diariamente. Então, esse cuidado e essa dedicação de um tempo para mim, para o meio onde eu ocupo e para as relações que eu estabeleço, isso vai fazer a diferença e, com certeza, a gente vai ter aí adultos mais conscientes, adultos mais saudáveis, críticos, né? mais saudáveis e cidadãos mais responsáveis. Então, cuidado é jeito de viver. Jeito de viver. Ok. Bom, temos aqui a participação da Dionísia, do bairro São Geraldo, Grande Saudade. Ela pergunta ao doutor Carlos, existe uma vacina específica para a dengue? E ela faz uso de medicação corticoide. Ela teria algum risco aí se pegar a dengue? Tem. Pessoas que fazem uso crônico de corticoide são mais susceptíveis às infecções virais, né, e quando as adquire pode ter repercussões mais sérias. Então, cuide do foco do seu ambiente, para não ter mosquito. Melhor cuidado é a prevenção. Com certeza. E a vacina, e se tiver sintomas sugestivos de dengue, procurar imediatamente o serviço de saúde e ser acompanhado até que fique devidamente curado. Okay. E não tem vacina, por enquanto, disponível para dengue. Existem pesquisas e possibilidade dessas vacinas estarem disponíveis nos próximos 5 anos, mas ainda estão numa fase precoce de pesquisas. Ok. Dionísia, grande abraço. O Sérgio diz assim, é mito que o alho tem uma substância que ajuda no tratamento da dengue? Tereza, eu colocaria aí também o cravo, álcool, sei lá mais o que, água sanitária. Isso é mito ou realidade? Você diz assim, para evitar? Bom, por exemplo, claro alguns repelentes à base de alho, de cravo. Isso a gente não tem comprovação sobre isso e não faz A esse Anvisa tipo não de disse nada recomendação. ainda. Não se sabe de onde vem o cravo. E até mesmo, vamos dizer assim, o uso de repelente com medicamentos mesmo, que poderiam assim, matar o mosquito e tudo, né? É contraindicado que ele seja sistemático. Uma coisa esporádica, tudo bem, mas o uso sistemático não é possível. O que tem que fazer mesmo é eliminar os criadouros. Essa é a questão, de eliminação do criadouro. Eu vou dizer algo que a Miriam não disse, mas resumindo o que ela falou aqui hoje. O futuro do país passa pela educação. Sim, a água sanitária poderia ajudar ali, que você foi, você lavou e jogou a água sanitária, matou, mas se daí a pouco você, sabe, aquilo ali evapora, desaparece, daí a pouco voltou a colecionar água, de novo é foco. Sérgio, grande abraço, obrigado pela participação. Gilmar Sena, ele diz assim, a falta de recolhimento de lixo nas cidades, por exemplo, Santa Luzia, mais uma vez, que ficou 4 meses sem a coleta de lixo, influencia na grande epidemia que existe em Santa Luzia, inclusive levando a óbito? Seguramente, eu acho que já foi respondido aqui hoje, sim, né? Isso mesmo. E eu diria, isso é falta de responsabilidade democrática. Né? Obrigado, Gilmar Sena. A Célia do São Benedito, ela diz, em relação à água empoçada na laje, existe algum produto que podemos jogar para não dar dengue? Cal, água sanitária, também já foi respondido, né, Tereza? Bom, a Ângela Almeida, ela diz assim, a região leste está com inúmeros casos de dengue. Em minha família já foram vários casos, eu tive dengue 2 vezes, a última do tipo C. Minha filha está também com dengue, nossa. Acho que o combate à prevenção é trabalho da equipe do poder público e educação ambiental. Acho que a Tereza também já respondeu. É dar as mãos. O poder público tem que fazer a sua parte e nós também temos que fazer a nossa. Cada cidadão fazer a sua. Cada cidadão, né? A Viviane Neri,
Eu acho que a culpa maior é nossa, por não seguir as orientações que são passadas e, de certa forma, questões de higiene e limpeza, de onde moramos e onde passamos. Abraços. Algum comentário, Miriam? A partir disso aí, né? Eu faço parte desse problema e tenho que também ter solução para ele. É óbvio que a população ela contribui muito para que a gente, né, esteja vivendo essa situação. Ok. Baiano da Concórdia, bairro Concórdia, perdão. A Rosa diz assim, no meu bairro há um prédio em construção e a piscina está acumulando água. Já liguei no Disque Denúncia há uma semana e até agora ninguém veio resolver o problema. Podem denunciar, mas não resolve o problema. Defesa. Não, resolve sim, nós temos aí os 10 dias para poder ir até o local e a resolutividade do Disque Denúncia, né, no caso da dengue, é próxima de 100%. Agora, eu queria também chamar a atenção que nesse primeiro trimestre do ano, contando até final de março, né, o que nós tivemos de chamadas da população, que eu considero muito bom, foi assim, 3 vezes o que foi no mesmo período do ano passado. Tivemos 1.200 e pouca no ano passado, esse ano 4.000 e tantas. Então, veja assim, que isso significa que a população está atuando e sim, vamos até lá e vamos buscar a solução para o problema. Ok, nosso tempo terminou. Eu queria agradecer imensamente, não só a clareza das exposições, mas também a simpatia para esse programa tão agradável aqui hoje. Volte outras vezes para tratarmos de outros temas que não a dengue, por favor. Muito obrigado. É um prazer. Antes de encerrar o nosso programa, lembro mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte é expressão de comunhão, é sinal de pertencimento. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir mais esse capítulo da sua história, fazendo parte você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.